sejam muito bem-vindos, assim, a gente tentou organizar com o maior carinho possível. Agradeço muito ao professor Alexandre Filordi, um amigo, um parceiro aí nessa jornada. Como ele falou, nós estamos nesse processo aí de permuta e estamos lá e cá, né? Estamos nessa encruzilhada. E muito obrigada pela presença de vocês, agradecer com carinho especial a professora Nancy, que está aqui também com o grupo dela, a gente participa da rede de infâncias negras juntas, e é isso, hoje eu quero dialogar um pouco com vocês acerca da perspectiva da necropolítica e as crianças negras, mas, na verdade, eu vou falar do Laroyer, né, inclusive como ele se constitui, como o Alexandre já me apresentou e falou que eu lidero esse grupo de pesquisa hoje, e tem aqui os membros, né, também estão aqui presentes, agradecendo aí a presença de vocês. A ideia é trabalhar um pouco, apresentar como eu venho consolidando essas perspectivas da filosofias das infâncias e afrocentricidade dentro do candomblé. E a gente tem discutido muito, e nosso encontro aí, do Laroyer e do Grit, também se deu muito nessa perspectiva, porque eu ficava me perguntando como falar também com essas crianças que estão vivenciando, que tiveram suas vidas ceifadas, né, e são vítimas da necropolítica com muita ênfase, como o Ale colocou. E aí a gente encontrou também outros canais de parceria, então essa conversa não se encerra hoje, né, ela só começa, e a gente vai falar com a Mirtz, como o Ale colocou na semana que vem. Então, eu preparei aqui alguma vício de professora, né, e também já peço desculpas, viu, gente, porque por mais, já fiz algumas aulas e tal, mas, ó, é muito difícil fazer aula assim na frente do computador e a gente fica com medo de travar, então vou pedindo aí o apoio de vocês para me dizer se está ok, tá? Vou começar a apresentação. Espero que dê tudo certo. Uhum. Vamos ver. Vocês estão conseguindo ver? Sim, tá ótimo, tá. Ah, então perfeito. Lindão. Então, hoje eu não vejo vocês, né? Só vocês me veem agora. Hoje o diálogo é sobre o devir negro, os desafios para os fundamentos da educação, e eu vou colocar um pouco essa discussão a partir da perspectiva do candomblé, tá? Como que eu fui pensando na importância de discutir a partir do candomblé? Na minha dissertação de mestrado, eu trabalhei com percepções de crianças negras por professoras de educação infantil. E o que foi constante no relato dessas professoras, e quero lembrar que eram professoras premiadas por práticas pedagógicas excelentes, inclusive naquilo que antecedia a Lei 10.639, que alterou a LDB e trouxe a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira e de educação das relações étnico-raciais, uma dimensão que permeava muito o discurso dessas professoras era a negação. Então, elas conseguiam falar muito sobre tudo aquilo que as crianças negras não eram, não tinham, não podiam, não viviam. E uma das coisas que mais me chocou na época, porque do mestrado, foi uma das professoras relatar que, assim, era uma instituição de aplicação, então era uma escola que ficava dentro da Universidade Federal de São Carlos, e uma das professoras diagnosticou a única criança negra da turma como uma criança que tinha sofrido racismo, na perspectiva com baixa autoestima, por ser negra. E na perspectiva dela, essa criança tinha baixa autoestima porque ficava muito tempo de cabeça muito baixa. Passado alguns meses, os pais levando em psicólogo e etc., a mãe descobriu que, na verdade, a criança estava com 5 graus de miopia, por isso ela ficava com a cabeça muito baixa por muito tempo, para poder brincar, para poder acessar os diferentes espaços. Então, uma concepção de infância, uma concepção de criança, buscando isso a partir da questão racial, da questão de ser criança negra, aquilo me
trouxe para muito, né? Além de ser ativista, que eu já era antes do mestrado, eu comecei a entender de que eu precisava dialogar em outros territórios acerca das infâncias das crianças negras para poder discutir com isso na educação básica e com mais ênfase ainda na educação infantil. Então, foram esses os meus motivadores. Aí eu deixei esse trecho da minha dissertação para a gente pensar nessa dimensão da negação, né? Então, esse modelo universal de infância que a gente tem, de criança, ele povoa os nossos imaginários. Eu tenho feito alguns trabalhos com a professora Gabriela Quebet, não, Camp, acerca dos bebês no candomblé, e um projeto que ela tem sobre bebês. E uma das coisas que eu sempre discuti com ela foi, assim, qual a imagem, quando a gente fala de bebê, que vem à nossa mente? Uma pessoa como eu, que nasci na década de 80, muito provavelmente vem o bebê Johnson, né, nas nossas mentes, assim, que é aquele bebê da propaganda dessa indústria, dos talcos e tudo mais. Mas, na verdade, a gente precisa repensar essas situações e buscar esses espaços, né? Porque a negação da infância para a criança negra, ela invadia, de certa forma, não só a percepção dessas professoras que participaram da minha pesquisa, mas, obviamente, a de todas nós. Então, eu fiz esse artigo, que eu deixo também como sugestão para quem tiver interesse, que está, inclusive, numa revista da Unifesp, que é a Olhares, onde eu falo exatamente desse caminho, do porquê que eu cheguei ao candomblé. Então, eu fui buscar compreender as experiências de infância das crianças nos terreiros de candomblé, entendendo-as, obviamente, como produtoras de cultura. Então, desse lugar que eu fui tentar compreender. Desde 2012, eu me inseri no Ileaxel Moxé e Balatã, que é liderado pelo pai Toninho do Oxum, Antônio Paulino de Andrade, cuja raiz é Nagô, vem do sítio do pai Adão em Recife, e ele está estabelecido na cidade de São Paulo há 53 anos, né? E o terreiro dele vai fazer 50 anos já de existência daqui a 2 anos, em 2023, tá bom? Que é o nosso axé. Então, eu vou falar da pesquisa que foi feita nesse espaço e pensar isso na capital, né, em São Paulo, pensar esse axé urbano também fez toda uma diferença. Eu tenho alguns textos sobre isso que vai trazer um pouco essas questões, tá? Então, como é que as crianças, né, dentro desse espaço do candomblé, criam culturas, recriam e se reinventam a partir dessa África mítica que é cultuada. Aí, tem um professor, o professor Ed Nobles, que é parte das minhas referências teóricas, que ele vai dizer o seguinte, que a escravidão tira os negros da África, mas é a colonização que tira a África dos negros. Então, baseada nesse pensamento, um pouco nessa estrutura, eu fui considerando esse território, essa África mítica, e como ela é apreendida nesses processos de experiências de diferentes infâncias. E aí, para Juan Albain, no texto Os Nagô e a Morte, que é um texto clássico do candomblé, ela vai dizer que os membros da comunidade Nagô estão unidos não apenas pela prática religiosa, mas, sobretudo, por uma estrutura sociocultural cujos conteúdos recriam a herança legada pelos seus ancestrais africanos. Então, se a gente pensar lá atrás, e Ana Soká, Detá e a própria Tinês, que é a raiz do sítio de Paiadão, em 1873, no caso da Tinês, nós vamos pensar o quanto essas mulheres subverteram essa lógica de tirar a África de nós, recriando uma África mítica e as colocando nos seus respectivos membros. Hein? Aí, com a ajuda, inclusive, do grupo de pesquisa, como eu estava falando para vocês, do Laroie, em especial da Núbia, nós fizemos esse vídeo que eu espero que vocês estejam vendo. Vocês conseguem ver? Sim.
Então, ótimo. Sim, Ellen. Mas não conseguem ouvir, né? Não. Tem uma voz, que é a voz do Otávio cantando, mas o que eu quero explicar é exatamente essa dinâmica, né, de recolocar a África na pessoa. Então, se a gente pensar aqui o Léo, que é filho da Iked Elizabeth, que é filha da mãe Bia, que por sua vez é filha espiritualmente, né, falando do pai Toninho e da mãe Eva, da mãe Lídia e do pai Zé Romão, da tia Inês e do João Otolu, que trouxeram em alguma medida a ancestralidade africana e, por consequência, esse território, ainda que mítico para dentro de nós. Tudo isso vai ser carregado no corpo do Léo, miticamente falando, uma perspectiva de crença. Isso vai se dar como? Isso vai se dar por meio de um valor civilizatório muito intenso para a gente, que é o da oralidade, que Molefe Assanti vai chamar na afrocentricidade de agência. Então, se a gente configurar lá atrás, naturalmente a Tinês não tinha lido esses textos, que eles não tinham nem sido produzidos, né? Pelo amor de Deus. Mas a ideia, um pouco, é mostrar como essa dinâmica ela vai acontecer, ainda que de forma mítica, nos trazendo para uma subversão da colonialidade do poder, tá? Uma manifestação de resistência. A gente não pode deixar de lembrar que, muito recentemente, no ano de 2015, a Kailane, uma menina de 11 anos, levou uma pedrada num ponto de ônibus, pura e simplesmente por estar usando indumentárias do candomblé. A gente não pode deixar de lembrar que são mais de 90 denúncias dia de invasões de terreiros de candomblé, em especial no Rio de Janeiro. É irônico, mas a maioria das expulsões ocorrem por traficantes evangélicos. E a gente hoje tem pouquíssimos terreiros de candomblé resistentes ainda, né, nas periferias das grandes cidades, né? Elas têm ficado cada vez mais hostis à prática. Então, eu fui dialogando exatamente nessa dinâmica, né? O quanto essa perspectiva ela é importante e querendo compreender quais são as experiências de infância nesses espaços, né? Esse é o Léo, tá? do videozinho, e foi uma das últimas atividades que a gente teve no terreiro, antes da pandemia, né, que ele está voltando agora aos poucos, mas ainda bastante fechado, e um pouco essa dinâmica. Então, pensar a cosmogonia Nagô implica em não opor o adulto à criança, e isso é extremamente complexo para a gente. Eu lembro que quando eu cheguei para fazer a pesquisa no terreiro, né, de candomblé, e aquilo, imagina, pedagoga e tudo mais, querendo compreender e pensando mil e uma atividades para fazer com as crianças e elaborar algumas coisas com elas ali em relação à tese, à pesquisa. E aí, conversando com o pai Toninho, ele me disse assim, na época, minha filha, as coisas mais importantes da vida a gente aprende brincando. Não tem outro jeito de você entender a infância e as crianças se não for brincando, né? Ou você brinca ou você não aprende. E ele tinha toda a razão, porque foi brincando com as crianças que eu comecei a compreender que eu não poderia coletar os dados sozinha, por exemplo. Então, inclusive da tese, e ainda atualmente, as crianças têm muito esse hábito ainda no axé, inclusive as crianças que na época nem eram nascidas em 2012 e hoje frequentam, porque eu continuo com pesquisas no mesmo terreiro, faço parte desse terreiro hoje na qualidade de EQED também, elas vão se organizando de uma forma que uma vai passando para outra e elas sempre explicam. E é muito interessante, porque quando eu conversava com as crianças no início, se elas queriam participar, se elas poderiam, eu tentando explicar para elas, assim, da forma mais simples possível,
Aí uma delas traduziu assim, falou: eu já sei, você tá velha, esqueceu como é ser criança e você quer que a gente lembre para você agora. É isso que você quer pôr no seu livro? Simples assim. E eles acertaram. Então, como o conceito de criança ele não vai se contrapor a uma oposição semântica ao de adulto, mas ele vai entrar numa categoria de trânsito, foi em movimento, em transitividade, em narratividade, que eu fui compreendendo como essa cosmogonia de mundo e essa natureza da permanente movimentação se dava na criança, né? Então, dessa forma, a infância, nesse contexto, na Go, ela se dá sobre uma prescrição da lógica de Exu, que não reporta a si mesmo, mas vai se evocar polifonicamente diferentes enunciados de estado. Então, a gestação, o nascimento, a infância, adultez, velhice, juventude, até a ancestralização, são estados de trânsito, numa perspectiva que sabota a nossa cognição e interpretação da representação simbólica e eurocêntrica de tempo, espaço e de infância. Por quê? O mais novo não é necessariamente o menos experiente nessa cultura. Então, é muito comum que uma criança pequena, como o Léo ali, que vocês viram há pouco, já seja chamado de pai frente a uma pessoa que chegue no candomblé aos 20, 25, 30 anos de idade. Já é considerado alguém mais experiente, inclusive pela sua ancestralidade ali, como vocês viram, que você vai ter a Elizabeth, a mãe Bia, o pai Toninho. Olha quanta o tamanho da raiz ancestral de uma criança tão pequena quanto o Léo. Nessa perspectiva, dá para eu dizer que ele é jovem? Não, porque não há uma separação do mundo dos vivos e do mundo dos mortos. E aí eu quero me reportar para vocês a um outro autor que eu trago como uma referência sempre muito forte, embora ele não seja do tronco Iorubá, que é o Amadou Ampateba. Ele vai dizer que há 4 constantes no mundo africano. Ele vai dizer que a África, obviamente, é um continente com diferentes tradições, acho que aqui todo mundo já tem bastante dimensão disso, então eu pulei essa parte, mas que há 4 constantes. Então, nessas 4 constantes, há a não separação do sagrado do cotidiano das pessoas, a não separação do mundo dos vivos do mundo dos mortos, o respeito sagrado e absoluto pela mãe, né? E a religiosidade sendo uma constante. Então, não tem como eu falar de educação das relações étnico-raciais, de uma compreensão diferente das perspectivas afro-brasileiras e africanas, se eu não falar da compreensão religiosa desse povo. Ainda que eu coloque isso nesse tipo de cosmogonia, mas compreender a não separação do sagrado do cotidiano é fundamental, senão eu não me reeduco nessas estruturas, eu não me reeduco para e nas relações étnico-raciais. Por isso é tão complexo você viver essas situações de... Eu não gosto muito do termo intolerância religiosa, eu prefiro o termo racismo religioso nessa dimensão, e também com isso um epistemicídio, né? Você que a gente vivencia no país, isso é muito complexo por isso, né? Não tem como você separar isso, que essa foi uma forma que esse povo criou de, ainda que miticamente, manter a África dentro da gente, né? Então, o Léo não pisou no continente africano, mas de alguma forma o continente africano chegou no Léo, aquele menino que eu mostrei para vocês, que eu dei o exemplo no vídeo, ainda que miticamente, ainda que simbolicamente. Por isso é tão importante dialogar esses valores nessa condição. E aí vem um pouco da perspectiva que depois a gente pode trabalhar mais do que deveria. Então, nessa perspectiva, brincar é envolver-se, né? Como eu falei para vocês, essa frase do pai Toninho, ela foi muito impactante, porque
do começo da pesquisa até os dias de hoje, no trabalho que a gente tem feito através da pandemia nos podcasts, que eu vou deixar aqui também indicado para vocês, trabalhar essa relação do brincar como um envolvimento, ela vai ser muito importante, né? Porque como é que você brinca nessa lógica exúlica? Há uma subversão cognitiva, e um exemplo disso dentro do candomblé é o estado de erê, onde o adulto que entra em transe excorpora uma perspectiva imagética de criança. Né? Isso e aí excorporar, porque a ideia de tirar de si é diferente de uma perspectiva de incorporação, que é o que você vai ter em outras matrizes religiosas, como o caso da Umbanda. Nesse caso, a ideia de excorporar, ao excorporar, você, em alguma medida, excorpora essa África mítica que fora implantada naquele e naquela, que fora iniciado no axé. Tá? Depois a gente pode conversar sobre isso, não sei se eu estou falando um pouco rápido sobre essas coisas, mas eu gostaria de apresentar. Então, nessa medida, no decorrer das pesquisas, eu compreendi com as crianças que o orixá que melhor as representava seria Exu. E aí vem aquele susto, né? Porque as pessoas muitas vezes erroneamente, mas não ingenuamente, associaram Exu ao demônio cristão, coisas que não têm absolutamente nada a ver. E, inclusive, Laroyer vem por isso, né? Laroyer é uma saudação a Exu, e por isso o nome do grupo de pesquisa, para pensar a partir dessa dinâmica, a partir dessa lógica, onde você vai tentar compreender metodologicamente como se dão os fundamentos da educação em seus princípios éticos, políticos, estéticos em territórios negros, por meio dessa lógica, né? Disse que Exu matou um pássaro ontem com a pedra que hoje atirou. Esse é um exemplo do que é tempo para Exu nessa condição. Então, eu trouxe um pouco essa crítica aqui, para que vocês conheçam, que um dos maiores autores, eu inclusive uso, tenho bastante respeito, que é o Pierre Berger, mas olha como as coisas se dão do ponto de vista da compreensão equivocada, que muitas vezes falar na língua do colonizador nos leva a isso. Então, é uma vigilância epistemológica constante, né? Então, ele traz alguns adjetivos para Exu em uma determinada descrição que ele vai trazer do arquétipo, que é violento, grosseiro e indecente. Mas, na verdade, se a gente entender que esses predicativos são difóricos para uma etiqueta caucasiana, eles são eufóricos em uma perspectiva iorubana. Não tem como você tratar numa perspectiva de maus instintos. Isso só se você vê de fora, porque Exu não cabe nessa lógica binária e dicotomizada que a gente aprendeu a pensar, né? Se por um lado a perspectiva cartesiana vai dizer que eu penso, logo existo, você tem o contraponto do Senghor, que vai dizer eu sinto, logo eu sou. Né? Isso vai fazer muita diferença na forma com que a gente pensa e nos nossos juízos de valores, certo? Então, como o Exu é a energia mítica mais próxima daquilo que é humano, naturalmente, essa energia mítica é o mais próximo da representação de infância que a gente tem. Então, eu costumo dizer que, eu já falei isso muitas vezes, então talvez para quem me conhece, isso é repetitivo, que a universidade me forma, né, para ser pesquisadora, mas quem me ensina a pensar são as crianças, sempre, porque em alguma medida elas nos desestruturam, quebram paradigmas, rompem com a nossa imbecilidade, porque elas não têm medo de serem simples. E, mais uma vez, esse encontro com uma perspectiva
exúlica, né, que foi o nome que a gente deu. Isso é tão interessante que o arquétipo da excorporação do erê, a tradução de erê, na maioria das pesquisas, quer dizer louco, insano. Olha que coisa interessante, por que necessariamente a infância vai representar a loucura, né? Esse lugar da irracionalidade, ele acaba sendo atribuído às crianças, e aí é muito interessante a gente compreender que as crianças continuam sendo muitas vezes na nossa sociedade consideradas menos humanas. Embora a gente cerque dessa ideia de uma infância doce, da perspectiva da paparicação e todas essas outras questões que a gente compreende e concorda, mas a gente vê nos resultados das mortes o quanto elas são relegadas à violência. Nessa dinâmica, para compreender como esses fundamentos da educação em seus princípios éticos, políticos, estéticos se davam, naquela coisa que eu falei para vocês no início da minha fala e agora caminhando já para ir concluindo ela, eu fiquei me inquietando sobre como esses ensinamentos da tia Inês de colocar a África dentro da gente poderia adentrar a educação básica. E para isso eu fui, na hora de analisar os dados, me orientar pelos princípios das diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais de 2004 e nos princípios orientadores das diretrizes curriculares de educação infantil. Sendo que o da educação das relações étnico-raciais vai tratar da consciência política histórica da diversidade, fortalecimento de identidades e de direitos e ações políticas de combate ao racismo. O da educação infantil trata dos princípios éticos, políticos e estéticos que são os fundamentos, né, da educação nessa perspectiva. E aí eu fui buscar e encontrei os conceitos orientadores para a educação, para a construção de uma educação igualitária, nessa perspectiva do candomblé, por meio da lógica exúlica, com posturas dinamizadoras de equidade. O que as crianças me ensinaram, né, a pensar? Elas me mostraram que, nesse contexto, os princípios éticos está ligado à ancestralidade, que vai romper com a noção de tempo, tem esse adágio do Exu que eu falei para vocês ontem, e que vai trazer para a gente uma postura de acolhimento. Também os princípios políticos, que vai tratar da corporalidade, que foi no exemplo que eu trouxe para vocês do erê, que reconhece que a infância é um estado e vai implicar uma postura de cumplicidade, porque olha que coisa interessante, quando uma pessoa está excorporando um estado de erê no candomblé, a criança sempre chama o erê pelo nome do erê. Ela não vai chamar pelo nome do adulto. Ela vira cúmplice naquele momento, seja inclusive para pegar doce, para fazer arte, para a aprontada delas, né, para brincar nessa excorporação daquilo que seria a infância. E os princípios estéticos, que se dá na oralidade, porque a oralidade, inclusive, vai trazer a força da palavra, a materialização da palavra, que conduz à transformação, né? Um dos princípios fundamentais nos terreiros Nagô é exatamente o hálito, né? Então, quando a gente diz que da tia Inês ao pai Toninho, a mãe Bia, a Iked Beth, a chegar no Léo, e eu estou falando dessa África mítica, como essa África mítica foi implantada nessas pessoas? Por meio do hálito, da oralidade, né? Da forma com que você se reafirma nisso. Então, como a oralidade traz o princípio de transformação, é ela que vai dialogar diretamente com o conceito de agência para o Molefe Assante, que eu falei com vocês um pouquinho antes. Então, os conceitos orientadores para a construção de uma educação equânime, nesse caso, implicariam em posturas dinamizadoras orientadas por essa lógica, que a gente denominou aqui de lógica exúlica, que eu aprendi a pensar com as crianças, que seria
acolher as crianças em sua ancestralidade, dispostas a compreender suas epistemologias e romper com a noção de tempo e espaço, considerando que o mais velho não é o mais experiente. A cumplicidade, onde você dispõe do seu corpo para se colocar nos diferentes lugares com os outros, construindo relações circulares pautadas, né, considerando que a infância trata-se de um estado, né? Então, pode um adulto ser infantil enquanto aprende, ensina e aprende, e ainda viver múltiplas infâncias em si mesmo, na sua corporalidade. E, por fim, a transformação, onde as crianças, inclusive, fazem isso muito bem em todos os lugares, como elas destinam outras finalidades a ações e objetos, por meio da sua oralidade. Então, entender o poder materializador da palavra para a criança e que isso independe da escrita e se comprometer com isso seria fundamental. Eu costumo, as minhas alunas às vezes assustam, né, e os alunos, quando eu falo, olha, gente, filhos a gente decide com quem ter, se vai ter e como ter, agora criança a gente acolhe, né? E não tem como eu acolher as crianças que frequentam os terreiros sem ter essa compreensão, sem reconhecer a importância da ancestralidade, daquilo que está posto na oralidade, na corporealidade e na ancestralidade, certo? Não tem. Eu preciso dessa compreensão, né? Essa é a lógica, né? Então, aquilo que eu falei para vocês um pouquinho do Assange, está também nesse slide, considerando que a agência é a capacidade de dispor dos recursos psicológicos e culturais necessários para o avanço da liberalidade humana. De alguma forma, é como se essa liberalidade humana ocorresse a partir de uma perspectiva da comunidade, considerando esse aspecto, né? Então, compreender a criança não como um ser isolado, mas como um ser pertencente a essa comunidade é extremamente relevante, tá? E aqui tem um pouco essa brincadeira, né? Eu digo nas pesquisas e trouxe também no projeto do próprio podcast, que eu vou indicar para vocês, que brincar é o caminho que o corpo usa para conversar. Então, nessa ótica semântica, que a gente poderia até brincar, né, nessa diferença ainda que, numa perspectiva até suleadora, que X é Y, né, o discurso manifestado aponta para a seguinte estrutura semântica: brincar remete à criança, caminho remete a Exu-Lonan, corpo remete a Exu-Bará, conversa remete ao dialogismo e a relação transitiva, no sentido de levar um ao outro, que por sua vez vai remeter a Exu-Elebô. Exu embarajou. Se X é igual a Y, nessa proposição, então, é certo concluir que Herê é Exu, ou uma manifestação de Exu, sobre a cobertura figurativa da infância. Dessa forma, apresenta-se a lógica exúlica como a natureza matriz e fundadora de uma semiosfera de produção e circulação de culturas por crianças no candomblé. Essa compreensão daquilo que nos interroga, daquilo que nos movimenta, daquilo que nos faz circular e nos tira do lugar, é um pouquinho do que eu quis trabalhar e também nos desloca para pensar a infância nesse espaço ou em outros, e o que acontece com elas, ainda que em pandemia, né? O porquê que essas crianças não são em muitos momentos respeitados, né? A gente tem o caso do João Pedro, o caso da Ágata, eu poderia trazer aqui N outras crianças, que, inclusive aquelas que a gente talvez não faça ideia de como elas são executadas. Vejam a potência da criança. Então, executar as crianças não é algo inócuo, não é sem sentido, não é ingênuo, é um projeto,
E a gente precisa compreender isso. Então, essa aqui foi uma cena também recente, né? Eles estão cantando, vocês não vão ouvir o áudio, eu vou deixar o linkzinho para vocês também. Mas aqui elas estão, por iniciativa própria, elas entraram no quarto de Exu e começaram a cantar, aleatoriamente. Para quem é do candomblé, sabe que elas estão cantando uma música para Oxum ali, elas estão cantando Oromimá. E eu pergunto, só que eles não me dão muita atenção. Eu começo a perguntar para eles assim, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão cantando? Mas eles só querem brincar, né? Passado um tempo, eu consigo entrar nesse espaço, sento e continuo filmando. Isso daí deu uns 15 minutos, mas aqui tem 1 minuto e meio, que a gente fez alguns cortes. Eles continuam cantando, aí tinham outras pessoas que estavam por live e foram fotografar, acharam engraçado. E ele vai. Aí o Otávio responde a música, né? Quando eu pergunto para quem ele está cantando, e faz isso. Chega um momento, essa menininha aqui, a Esmeralda, ó, aí eu já estou sentada. E eu pergunto: o que você está fazendo, Felipe? O que você está fazendo? E ela responde: matumba. E é um pouco isso, né? Deixar ir finalizando a minha apresentação a partir da compreensão dessas crianças, né? Do que elas estão fazendo e como elas estão fazendo, para a gente pensar um pouco com elas, né? E não sobre elas ou por elas, mas a proposta é um pouco essa, de aprender a pensar com elas e pensar numa educação que promova, com princípios éticos, políticos, estéticos, que de fato promova a vida. Para finalizar, pensando nessa perspectiva de África mítica, um autor que eu venho me aproximando, que é o Feuim Sarr, pensar o candomblé como também parte desse afrotopos, né, que é um lugar da África cujo advento precisa ser acelerado para a realização de suas auspiciosas potencialidades. Então, fundar uma utopia não é de modo algum se entregar a um doce devaneio, mas pensar em espaços do real a serem alcançados por meio do pensamento e da ação. É discernir seus sinais, seus germes, tempo presente, a fim de fomentá-los. Então, nessa direção, a afrotopia seria uma utopia ativa que atribui a tarefa de, na realidade africana, pensando isso em termos de afrocentricidade, trazer à luz os vastos espaços do possível e fecundá-los. Por isso, nesses últimos tempos, a gente tem conversado, e eu agradeço mais uma vez o Alexandre, porque nessa perspectiva da própria África mítica, pensar um pouco nessa direção de que só morre aquele ou aquela que não é lembrado, para a gente lembrar dessas crianças que deveriam estar vivas e não estão, é fundamental. E como que a gente repensa e recria a partir desse dever. Eu não sei se deu muito certo, porque a gente fica às vezes sem saber para onde olhar por conta da apresentação, mas espero que vocês tenham compreendido um pouquinho desse universo. Agradeço mais uma vez o convite e fico à disposição, tá? Vou deixar aqui nos comentários agora que eu parei o link desses videozinhos para quem puder ver, tá? Grata, gente. Viva, já que a gente não pode bater palma assim, a gente faz em Libras, não é? Porque também é algo importante. Maravilha, Ellen, por ter nos trazido toda essa cosmologia e essa alteridade para uma infância negra que a gente precisa afirmar, justamente para poder afirmar um devir negro. Eu quero ser bem breve e não quero ter, claro, essa pretensão de domínio que a Ellen tem, mas gostaria de falar brevemente da própria concepção do devir negro e o impacto que ela tem para a gente pensar a criança negra,
né? Porque o conceito da infância já é uma colonização, já é uma forma de você situar as crianças, né? Dos povos da floresta, negros, dos povos quilombolas, dos povos ribeirinhas, da criança do movimento sem terra e etc. Né? Então é interessante pensar, e para mim é interessante pensar as infâncias, a criança negra entre experiências e devires. E acho que tem algumas questões que são importantes da gente manter em foco. Por exemplo, perguntar qual é a potência política do devir negro para a existência. E quando eu falo para a existência, é a existência geral, não é? Porque é preciso efetivar à criança negra territórios existenciais para o devir negro. E o que significa não ocorrer isso? Porque se você não efetiva o espaço territorial existencial para a criança negra, já se está bloqueando o devir negro, né? Então, o devir negro é uma concepção chave do livro do Mbembe, né, que é justamente Crítica da Razão Negra, em que ele localiza essa questão sem definir na obra. Né? Você não vai achar no texto do Mbembe uma definição assim, e o devir negro é. Ele vem fazendo um movimento muito complexo nos 6 capítulos do livro, tentando traçar para chegar a essa ideia do que é o devir negro. Né? E ele faz isso a partir de 3 vertentes que ele começa a localizar, dizendo o seguinte, olha, o negro foi uma invenção, e ele foi uma invenção de 3 movimentos históricos. Primeiro, de um grande movimento que começa no século XV, que vai até o 18 para o 19, que é o que Mbembe chamou da expoliação organizada dos homens e das mulheres negras. Porque essa expoliação é tirar de um território idiosincrásico deles, não é? E torná-los em homens, mulheres, objetos, mercadorias, moedas. Não é? E isso ocorre, são 5 séculos da história, praticamente, do Ocidente. De modo que o Mbembe vai dizer que quando surge um segundo movimento, depois dessa expoliação consolidada no Ocidente, né, dos corpos africanos, e que os sujeitos começam a se ver como estatutos de sujeito pleno de direito, eles vão reivindicar o lugar existencial. Então surgem os movimentos por independência, um movimento, por exemplo, como o Haiti, né, que foi o primeiro movimento de independência que a gente vai ter aqui na região de todas as Américas Latina para baixo, que se deu em 1804. Né? A questão dos movimentos de resistência à escravidão, e ali a dimensão, você tem uma outra invenção de um negro, segundo Mbembe, que é aquele sujeito sempre revoltado. E ele vai dizer, situando, que hoje, no neoliberalismo, se presentifica toda a condição de redução da vida, da mercadoria, pela própria precarização dos povos africanos, quer seja na África e quer seja aqueles filhos da diáspora. De modo que ele vai falar que esse terceiro movimento é o neoliberalismo, e ele vai dizer que o neoliberalismo é um movimento em que a gente vê a sociedade psicotizada, em que o outro é o inimigo a ser aniquilado. Por quê? Porque eu tenho que concorrer com todo mundo. E se aquele indivíduo que eu tenho que concorrer porta o traço da longa história ocidental de expoliação e de sufocamento de reivindicação por seus direitos, o negro é o primeiro sujeito de objeto a ser perseguido. Não é à toa que, em pleno século XXI, nós temos fascismo, nazismo
intolerância, que não é intolerância, mas é racismo, como estamos passando nos Estados Unidos, o sintoma do George Floyd, que foi morto, sufocado, é um sintoma de nossa época. É um sintoma de nossa época. E é curioso que o Bebê vai dizer, então, que é preciso pensar o devir negro, porque justamente pensar a negritude por identidade pode ser uma armadilha a partir do momento que a identidade sugere processos de identificação, e todo processo de identificação, segundo Bembe, não é? Corre o risco de nos lançar para um jogo de exclusão e inclusão, né? Inclusão de uma identidade com base numa noção imaginária de pertencimento a um passado comum, e uma exclusão daquele que não vai se adaptar à demanda imaginária, não é? Então, o Bebê vai chamar atenção para o aspecto assim, não é curioso que em pleno século XXI a gente está voltando aos temores do animismo, ou seja, a pessoa ela tem um traço, ela se torna uma ameaça, não é? O Guattari vai chamar isso, por exemplo, de arcaísmo, né? A gente está, o Nobre Elias vai chamar dos insiders. Então, se você não está dentro, você está fora. Então, o devir negro é uma ameaça porque conceitualmente, vamos ver o que é isto, né? O devir é tudo aquilo que gera um processo inverso, que é um processo de desidentificação. E aí é curioso pensar que é somente por um processo de desidentificação que a gente vai gerar uma comunidade não agressiva. Por quê? Porque se eu vou identificando e criando traços para identificar questão racial, de classe, seja lá o que for, a gente vai criando hierarquias. Eu estou trazendo para vocês uma leitura geral. Mas então o que é o devir? Não é? O devir, tal como um Bembelé do Deleuze e Guattari, lá do Mil Platôs, na parte do devir intenso, devir animal, devir imperceptivo, o Deleuze e Guattari vão dizer que, por exemplo, o devir é um sinal de que a multiplicidade pode se efetivar na existência. Só que só existe multiplicidade nas diferenças. Compreende isso? Se a gente bloqueia as multiplicidades da vida, a gente bloqueia a diferença. Se a gente bloqueia as diferenças, a gente bloqueia as multiplicidades. Então, não tem devir. O que eu tenho? Eu tenho uma cristalização de identidade. Por isso que o Bebê vai dizer o seguinte, o devir é um processo de excorporação dos afetos, porque é uma intensidade do desejo. E aí o Deleuze e Guattari, eu cito, eles dizem que o devir não é imitar algo, alguém, não é se identificar com alguma coisa, porque o devir é a implosão de qualquer identidade. Aí agora é um sinal amarelo, né? Mas peraí, a gente está lutando há tanto tempo pela identidade indígena, pela identidade negra, pela identidade LGBT, que não há uma contradição? Sim, não. Porque a identidade aqui é a identidade do devir. Não é a identidade fora do devir, aquela que congela e para, não é? Então, olha que citação interessante do Bembe. Ele vai dizer isso na página 171, eu quero ler aqui para vocês. Só é possível problematizar a identidade negra enquanto identidade em devir. Nessa perspectiva, ele ainda diz, o mundo já não representa em si uma ameaça. Ele surge como uma vasta rede de afinidades. Não existe identidade negra, tal como existem os livros sagrados. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Não existe a identidade negra como algo dado, constituído. Ele ainda diz, há uma identidade em devir que se alimenta ao mesmo tempo das diferenças entre os negros. Diferenças étnicas, geográficas, linguísticas, de tradições religiosas. Fim de citação. Compreende o que Bembe está dizendo?
A identidade não é a identidade daquilo que está constituído. A identidade é daquilo que é para se multiplicar. É aquilo que é para produzir a diferença. Então, eu, num exercício de ousadia, eu fiz uma definição, uma síntese, em que a gente poderia dizer o seguinte: o que é o devir negro? Não é? A partir do livro do Mbembe. O devir negro é a multiplicidade dos coeficientes experimentais que, pelas diferentes experiências com a negritude, reabilita-se cada singularidade e diferença negras como território existencial livre de representação identitária acerca do que é ser negro. Por quê? Porque para Mbembe a identidade ela está colada àqueles 3 processos históricos perversos. E o devir negro seria a implosão de toda a trama e cristalização de poder que diz ser negro é isto. Compreende isso? Então é curioso porque isto vale para qualquer devir. Isto vale para devir criança, para devir mulher, para devir índio, não é? Só não vale para devir homem branco, porque, segundo Deleuze e Guattari, o homem branco ele nunca entra em devir, porque ele é o protótipo de todas as distorções da colonização. Que devir é uma outra possibilidade política de existência. Então, veja bem que se há bloqueio das crianças negras, de suas multiplicidades e dos seus coeficientes experimentais, eu já estou bloqueando o devir negro. É por isso que vidas negras, para o sistema, não importam. E quando a gente diz que vidas negras importam, a gente está dizendo, nós não aceitamos esse sistema que está aí precarizando a existência de todo mundo. Nós não aceitamos esse sistema de exclusão. Esse sistema onde a gente põe numa Kombi os homens mais ricos do país, que detém 90% de toda a riqueza e tem criança passando fome, frio. Onde 80% dos lares do Brasil não tem água e saneamento básico. É disso que se trata o devir. É curioso porque a pedagogia ela ainda coloca as marcas da infância e do surgimento da infância, como, por exemplo, fez Paul Ariès, a partir das representações da infância. Mas eu posso dizer o seguinte, não. A infância negra surge quando a marca da transnacionalização forçada da condição do negro existiu. Aí que surge a infância negra, porque essa infância foi tirada lá dos seus lugares, dos seus jogos, das suas comunidades, daquilo que elas praticavam e viviam. Então, o que é hoje pensar o devir negro para essa criança? É lembrar que nessa marca da modernidade, que foi a transnacionalização forçada da condição negra, ainda persiste nas crianças negras o calabouço da aparência, a exclusão como heróis das crianças infantis comercializadas. Que herói de filme, de desenho a gente tem personificado como criança negra? Não é? A hierarquização pelo cabelo, pelo tom de pele, que produz exclusão de todas as formas, não é? Lançadas ao preconceito, não é? Vítimas do que eu chamo de puericídio do biopoder, porque é uma forma de aniquilar a infância. E são muitos, porque o que a necropolítica faz? Ela normaliza a morte e banaliza a morte da criança negra, considerada essa morte como um efeito colateral do racismo de Estado. É Marcos Vinícius da Silva presente, dizendo, mãe, eles não viram que eu estava
de uniforme sendo executado pela polícia. É Jennifer Silene Gomes, morta na porta de casa, 11 anos. É Cauã Peixoto, de 12, dizendo: eu não vou correr porque eu não sou bandido, então por que vão atirar em mim? E atiram nele, que é uma criança. É Ágata dizendo: mãe, eu vou ser veterinária, e não pode ser mais veterinária. É Kathleen Gomes, de 5 anos, que fazia massagem nos pais e nos avós que trabalhavam o dia inteiro porque eles estavam cansados, e ela dizia: eu vou ser fisioterapeuta. Fazia isso para acalmá-los. Mas é também Miguel Otávio, lançado do 9º andar, né, como criança negligenciada pela patroa da mãe. Essas crianças todas são sintomas da aniquilação da criança negra, porque o que se anuncia é o impedimento do devir negro. Então, se o devir negro é a multiplicidade dos coeficientes experimentais que, pelas diferentes experiências com a negritude, reabilita com a sua singularidade diferenças negras o território existencial livre, a infância negra, no registro do devir negro, é a experiência como grande recusa de captura de todo o seu devir. Né? Então, eu terminaria dizendo o seguinte: olha, o Blanchot, Maurice Blanchot, ele dizia que a experiência é o infinito do questionar. A criança negra, por ser negra, já é um infinito do questionar ao sistema. E a partir do momento que se bloqueia, a partir do momento que se impede, a partir do momento que se normaliza a morte, é a aniquilação desse infinito questionar que está indo junto para a cova, na cova com essas crianças. Mas o Blanchot também dizia que somente a experiência em sentido estrito, onde há algo de radicalmente outro colocado em jogo. E o que a infância da criança negra coloca justamente em jogo é o padrão de qualquer infância. É o padrão destinado a ela. Inclusive o padrão mortífero dos seus afetos, da ginga do seu corpo, da possibilidade dela viver e etc. Então, por que se persegue, por que se coloniza a criança negra? Porque justamente ela é o signo de infinito questionar, e isso as colônias não querem aceitar. E é contra isso que a gente tem que lutar. É para isto que a educação tem que potencializar o devir negro. Porque tamponar a experiência da criança negra é prepará-la para que o seu devir negro seja desertificado. E é isso que é o ponto político do devir negro, em todas as suas formas, em todas as suas instâncias. Eu terminaria dizendo, também com Blanchot, né, quando ele diz que o impossível é a outra medida que se anuncia ao poder que está aí. E a este poder que está aí, não importa qual seja, o que a gente tem que enunciar é a infância negra como experiência em devir negro. Eu acho que isso é fundamental, fundamental nos dias de hoje. Isso é fundamental para quem é trabalhador social, né? Educador, psicólogo, assistente social, todos nós, né? Então é isso. Então também obrigado aí pela cumplicidade de vocês, e acho que a gente pode abrir aí para um debate, para uma conversa, para enfim, a gente... Enfim, sintam-se livres. Sintam-se em devir, por favor. Uau, Ale, quase que eu chorei aqui, fiquei muito emocionada, que acho que só para parabéns, né, e continuar o nosso diálogo, uma questão importante que eu imagino que muitas das pessoas já saibam, mas é bom a gente lembrar que atualmente, né, a minoria dos adeptos do candomblé hoje são negros, né, e a gente sabe muito bem por que isso se dá.
justamente também por conta desses impedimentos e desse traço, desse Estado genocida que mata, né? Porque uma coisa sou eu, professora na Universidade Federal, também me assumir e tomar essa religiosidade. Outra coisa, né, são as crianças negras e outras pessoas que pudessem. Obrigada, Lea, adorei a fala. Imagina, eu que agradeço. Então, mas eu acho que é isso. Vem um engessamento que identifica tudo aquilo que é, como o próprio do devir, poder transformador, algo perigoso. Né? E este algo perigoso que ele é controlado pelo sistema. Né? Então, o que é candomblé? É coisa de quem adora capeta, por exemplo. Né? Um exemplo perverso e radical, mas que está colado na percepção e nos afetos das pessoas. Né? Isso é algo que a gente deveria, o que sempre chama atenção é o seguinte: se o Estado é laico, e se a educação ela parte dessa laicidade, por que é possível normalizar alguns símbolos religiosos na escola e não outros? Porque se é para normalizá-los, sejamos então panteístas e vamos permitir todos. Mas a partir do momento que já ocorre essa filtragem, esta filtragem não está aí à toa. Ela está para produzir uma rostidade tipificada, né? Ou seja, um padrão de aparência que envolve tudo. Né? Então, pessoal, é isso. Não sei se vocês querem criticar, conversar, questionar, levantar algum tópico. Sintam-se à vontade e não tenham, não precisam ficar intimidados também. Boa noite, eu queria só fazer uma perguntinha para a Ellen. Fique à vontade, Rosa. Na verdade, não é uma pergunta, é pedir só para ela voltar, por gentileza, se for possível, no slide, onde ela apresenta os princípios orientadores. Opa, agora pode deixar, deixa eu ver aqui a tela inteira. Só um minutinho que eu fechei. Tudo bem. Estão vendo? Ou ainda não? Ainda não. Deixa eu arrumar aqui. Foi? Não. Se não der para mostrar, eu só queria perguntar. Agora está indo. Tá. Porque aparece assim, Princípios Orientadores CNE, 2004. Uhum. E logo abaixo aparecem outros princípios, quais eram? Então, cada um desses princípios orientadores, esse aqui, o primeiro, o CNE-CP 03 de 2004, é o parecer que estabelece diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Né? Ok. E esse parecer tem três princípios. O primeiro, consciência política histórica da diversidade. O segundo, fortalecimento de identidades e de direitos. E o terceiro são ações afirmativas de combate ao racismo. Né? Cada um desses princípios tem uma descrição assim bem ampla. Eu posso também deixar o link das diretrizes para vocês e está também nesse texto da Unifesp que eu tinha indicado aqui, que está na revista Olhares, esse aqui, Crianças Negras e Culturas Infantis, aportes para a descolonização das infâncias. Se você puder deixar o link, eu agradeço. Opa, vou deixar aqui no chat, tá? Ok, obrigada. Disponha. Hélio, o pessoal aqui, Alessandra, Letícia, vamos lá, eu vou te ajudando aqui. Bom,
A Alessandra lhe pergunta, se você poderia comentar um pouco mais sobre o recorte da lógica exúlica, né? O que seria, não sei, talvez desenvolver isso um pouco mais, né? E aí, aproveitando, porque estão perguntando se você pode disponibilizar os seus slides no Classroom. Aí depois a gente coloca lá, e eu vou, mais uma vez, colocar o e-mail de todos lá e ver se gera. Ah, tá, é a Alessandra. Oi, Alessandra, tudo pedindo para falar um pouco mais da lógica xúlica, é isso? Ela é da UFLA, né? Ela é, Tá. eu conheço. Então, vai ser sua aluna aí, ó, tá ansiosa para te receber também, Opa, que bom. Alessandra. E essa dimensão, Alessandra, ela, na verdade, surge por conta das crianças, né? Quando a gente vai fazer pesquisa, acho que o Ale sabe bem disso, as outras colegas aqui também, pesquisadores, a gente vai pensar em diferentes recortes e recursos metodológicos, né? Quando você vai fazer a pesquisa. E, de verdade, nenhum dava conta das crianças, nenhum dava conta da indicação que o próprio pai Toninho já tinha dito, olha, as principais coisas da vida a gente aprende brincando, né? Lembremos também que a universidade não chama universidade à toa, né? Há uma concepção de universal dentro dela, e aí você está trabalhando com pesquisas dentro desses espaços que tentam romper com a colonialidade do poder e, portanto, com essa própria ideia de universalização, reconhecendo o individual, foi necessário desdobrar isso de outras formas, e foram as crianças quem me apresentaram isso, né? Eu lembro que eu me organizei muito para fazer pesquisa em São Paulo, né, nos terreiros de São Paulo, porque é um outro estereótipo. Às vezes a gente aprende que candomblé acontece única e exclusivamente na região nordeste do Brasil, e não, né? Você tem candomblé no país como um todo, em diferentes nações, em diferentes matrizes. E aí eu fui buscando isso na Zona Norte. No primeiro dia que eu entrei, a primeira criança que mexeu comigo no terreiro, ele veio me perguntar se eu era cliente do vô dele. Aí eu dei risada e falei, eu vim conversar com ele, você é daqui? Aí ele riu e falou, claro, né, eu moro aqui. E continuou conversando. Aí ele virou para mim e falou, o que você veio fazer aqui? Você é de Oxum, né? Aí eu olhava assim para mim e falei, de onde esse menino está tirando isso, né? Tudo bem, eu já sabia que eu era, né? Mas achei engraçado aquilo. E não dei muita atenção, falei, eu devo estar com alguma marca, alguma coisa aqui que está indicando isso. Dali a pouco ele vem de novo e falou assim, você é professora? Eu falei, credo, gente. Aí eu não aguentei, né? Levantei e fui atrás do menino. Falei, vem cá, por que eu sou professora? Ele, fala igual professora, anda igual professora, senta igual professora, é professora. Aí eu falei, é muito óbvio, né, a leitura que eles vão tomando da gente. Ali que eu falei isso eu falei, eu aprendi a pensar com as crianças, mas essas crianças estão pensando aqui de um outro jeito. Que jeito é esse? E aí entender a polifonia do espaço, porque é um espaço discursivo, o terreiro, né, que vai marcar também os corpos dos seus integrantes, e fui aprendendo com elas. Então, a lógica exúlica, que foi o nome que a gente deu, ela vem se expressando nesse jeito de pensar das crianças, e ela quer sugerir uma outra forma também da gente reconhecer esses princípios dinamizadores de oralidade, corporalidade, ancestralidade. Né? É nessa dinâmica um pouco. Não sei se está satisfeito, entendeu? A Nancy, o André. Aí é contigo. Uma pergunta que esta aula vai ficar disponível onde? No YouTube, depois a gente vai ver onde. Não sei. Qual conta? O Laroê tem uma, talvez, né? Tem sim. Então, no Laroê. Quem não se conseguiu se inscrever, pode participar da próxima aula, pode.
inscrição não consegue mais, então, ou seja, não vai emitir o certificado, né? Pai Toninho maravilhoso, tem uma pergunta aqui, eu acho que a Sara quer falar? Tá lá. Então, tá. Posso? Pode, aí depois eu respondo a todos, a pergunta do André aqui. Pode dizer. Então, eu estou aqui com um grupo de Guarulhos, nós somos professoras da rede municipal, e gostaria de... A gente até estava conversando um pouco no WhatsApp, e aí eu fui escolhida para a gente fazer um pouco uma fala pequena aqui, breve, referente à sua fala, quando você traz, né, a questão da infância para a gente. Ficou muito emocionada, porque nós estamos aí no momento de pandemia, a gente tem aí uma rede com mais de 120 mil crianças, que a gente não tem noção de como essas crianças estão, e a nossa rede em Guarulhos, ela é periférica, né? Nós temos, inclusive, um campo aqui da Unifesp, que deu aula para algumas das meninas que estão aqui conosco, e nos preocupa muito essas questões, porque a gente também faz parte do Conselho Municipal de Educação, e hoje a gente teve uma reunião com algumas informações da assistência social sobre proteção das crianças, das questões da violência, e quando a gente fala, né, das crianças mortas, das crianças negras, para nós hoje dói mais, porque a gente inclusive teve acesso a esse relatório dessas crianças, onde elas estão e como está sendo essa violência a essas crianças, e o nosso trabalho à distância, o nosso trabalho remoto, que nos impede de estar com elas, né, diariamente, de fazer esse atendimento, esse olhar, esse cuidado, e falar, é mais para compartilhar a angústia de estar no momento de pandemia. A gente está vendo aí o desmonte, né, da educação, todas as questões, e mais ainda a violência a essas crianças que estão conosco todo dia, e nesse momento elas não estão. Então seria para compartilhar um pouco do sofrimento que a gente tem, de estar aqui nesse momento, numa quarta-feira, né, todas domesticadas, nos seus afazeres, conseguindo participar e ouvir, inclusive, a sua fala, o seu olhar sensível à infância, e nos tocar, porque é realmente isso, né, a importância dessas crianças, a voz delas, o nosso trabalho, essa representação e esse cuidado com elas. E neste momento a gente está muito delicado, porque elas não estão conosco, né? Infelizmente elas foram nos tiradas, né? E a gente não tem nem como fazer o mínimo por elas, na questão da proteção e da segurança, né? A escola acaba sendo o porto seguro e nesse momento nem isso elas têm. Então, seria mais para compartilhar e agradecer a você, a Ellen, pela ótima apresentação, né? E muito obrigada. Nós agradecemos você, Sara, imensamente, a todas colegas, professoras e professores aí da rede também municipal de Guarulhos. Guarulhos é uma cidade enorme, estou vendo ali a Paula, que foi minha aluna, Geraldelli, não é isso? Não é você, Paula? Lá, isso mesmo. E dizer que são três coisas. Eu acho que é fundamental, o que a pandemia tem feito é tirar a criança a impossibilidade da socialização que ela precisa na escola, mas também do afeto com os professores e as professoras, no sentido de potencializar esse convívio com um ambiente em que ela se inclui e pode se manifestar. Por quê? Porque todos nós temos um lar, e todos nós também temos as nossas burocracias do lar, que quer dizer o seguinte, a criança pode fazer algumas coisas em casa e outras não, na escola também, mas ela vai ampliando isso. E é uma coisa interessante, e assim, preocupante, na verdade, que não foi dito, mas que está na entrelinhas, que diz respeito à segurança alimentar de muitas crianças também, né, que tem as refeições principais na escola. Então, de fato, assim, se há uma preocupação minha, hoje, é assim que, quando terminar essa pandemia, e todo esse processo que nós estamos vivendo, que talvez a gente vai ter que ter uma luta, que é uma luta contra o término ou a desertificação das garantias daquilo que a escola precisa ter na sua qualidade, não é? E eu acho que essa luta vai ser fundamental.
Não é à toa que, antes disso, no estado de São Paulo, teve o problema lá com a merenda e todo o desvio que houve de verba, isso não deu absolutamente nada. Então, a gente sabe que a educação ela padece nesse sentido, e hoje, com a política que a gente está vivendo, maior ainda. Talvez essa pergunta que foi feita aí pelo Andrew, né, que é qual a importância das políticas afirmativas para o devir negro, e quais são as perspectivas no país, tendo em vista o atual momento político. Se a gente, pelo menos para mim, se a gente toma por referência o atual momento político, as perspectivas não são as melhores. A gente precisa mobilizar hoje os afetos, dizia isso ouvindo Krenak, né? A gente precisa mobilizar os afetos hoje, primeiro para a gente manter a sanidade no lugar. Depois, para a gente ter força para fazer uma aproximação muito grande e solidária quando isso acabar, para a gente ocupar as ruas, ocupar os espaços, para exigir aquilo que é de direito, não é? Aquilo que é direito. E, nesse sentido, as políticas afirmativas elas não podem ser destruídas, de forma alguma. Eu só gosto de fazer um parênteses, que quem foi meu aluno já sabe o que eu vou falar. A rigor, se eu tenho um país cuja a maioria é composta por negros, não é? E essa acepção que foi criada pelo IBGE chamado pardo, que é uma distorção, né? Então eu tenho a maioria negro, a política afirmativa, se deveria haver cota, era para branco. Ou seja, a maioria tinha que ter o acesso garantido, entendeu? A gente tinha que inverter isso. Então, assim, a partir disso, a gente tem que lutar para manter as políticas afirmativas, porque ela é assim, a escotilha por onde sai o ar para a gente garantir, pelo menos, que a democracia olhe para uma sociedade que é absolutamente desigual a nós, com elementos que demandam reparos de justiça social. Isso, é claro que a gente não vai conseguir sem muita luta, porque estamos aí sofrendo, de fato, uma dilapidação de tudo aquilo que é afirmativo, né, na atualidade. Eu diria isso, né? Tem mais coisas aqui. Tem dados da Unesco mostrando como a falta de alimentação escolar vai impactar nas crianças mais pobres, normalmente negras de periferia. Perfeito o que a Nancy está dizendo, é fato, é verdade. A Letícia... Eu não sei se a Ellen quer dizer alguma coisa das políticas afirmativas. Ellen, enquanto eu leio aqui o que a Letícia está colocando. Acho que é importante destacar, eu gosto também de partir de um lugar, eu fui beneficiária da política de ações afirmativas no processo de ingresso do concurso, e assim, extremamente interessante notar que, embora as vagas na época eram 51 vagas de cursos diferentes, então 10 vagas deveriam ser para negros e negras, mas você não tinha 10 doutores negros ao todo prestando, né? Você tinha em algumas áreas, e tem toda essa diferença. Então, para além disso, eu acho que a gente tem, gosto de reafirmar, porque naturalmente já me posiciono, e interessante pensar o quanto as ações afirmativas revelaram espaços interessantes no país, porque vocês aí, a maioria que é também bem mais jovem, não vai se lembrar, mas no início do debate, nos anos 2000, quando vocês pegam e vão ver, inclusive, vários pesquisadores e pesquisadoras que, em tese,
trabalhavam com nós, negros e negras, mas depois votavam contra as ações afirmativas no momento da implementação dessas, né, não tinha realmente uma luta antirracista, é dimensionar que ela trouxe o debate à questão dos espaços de poder, né, a disputa pela educação e pelo mercado de trabalho. E uma das denúncias que as pessoas faziam naquele momento pela implementação das ações afirmativas, um dos engodos era discutir que ela criaria o racismo no Brasil. Então, só se atentar sempre para essa lógica do que a gente vem discursiva, que a gente vem discutindo, que é, de certa forma, de criminalizar a vítima, né? Chamar de violento aquele que reage à violência e, de certa forma, dizer que são os negros quem querem separar o Brasil, porque não existia racismo antes disso. E quando eu paro para... Por que eu fiz esse pequeno paralelo aí, tomei a fala para dizer isso? Que não... Na verdade, eu vejo que ao longo desses 20 anos, que eu falei para vocês ali no início dos anos 2000, o discurso só foi ficando mais violento e menos elaborado. Se antes a discussão era essa, hoje vão chamar de mimimi, vão dizer que as cotas não deram certo, que há fraudes, e etc, etc, etc. Então, para contextualizar que a gente continua num cenário cada vez mais duro, né? E aí eu recomendo uma leitura para quem tiver interesse de um texto chamado Onda Negra e Medo Branco, que muitas vezes esse discurso, a forma com que a gente está vivendo, me lembra isso. Oi, Amanda. Amanda, nossa colega da UFLA, está aí também, viu, Ale? Beijo, Amanda. Beijo ela aqui. Amanda da matemática? Ah, oi, Amanda. Abraço. Acho que tem uma questão aqui, Ale, que você ainda poderia falar, olha. Depois eu vou retomar essas outras ali, né? A lógica exúlica estaria para além dos espaços colonizados e colonizantes. Como estabelecer uma pedagogia do devir negro na infância em espaços escolares legitimados pela construção educacional judaico-cristã? Que eu acho que tem tudo a ver depois com as outras perguntas também. Essa. Tá certo, é o Fabiano. Oi, Fabiano, querido. Ele lá da Unicamp, da filosofia, né? E, pois é, meu amigo, eu vejo essas posturas dinamizadoras do acolhimento, da transformação, como uma possibilidade, né? Porque não dá para acolher pela metade. E aí, esses espaços judaicos cristãos vão precisar reconhecer a partir dessa dinâmica. Eu lembro que você me fez lembrar essa pergunta quando eu dava curso de formação, há muitos anos atrás, da implementação da 10.639, eu ainda estava no mestrado, e algumas professoras falavam assim, mas eu não sei, eu não me sinto tão à vontade em trabalhar a história dos negros, histórias da África. Eu falava, mas você sente à vontade em trabalhar as 4 operações básicas, por exemplo? Tem que fazer. É a mesma discussão, né? Não se discute. A gente precisa fazer. A escola pública, público, essa discussão precisa se dar agora. Que o enfrentamento do racismo, ele se descortina ainda mais quando você vai falar da religiosidade, isso está evidente, está cada vez mais forte. Não concordo, porque há uma questão também, muitas vezes, que as professoras me relatam, e tinha colega da rede ali agora que acabou de falar, que é da segurança da própria professora, né? Quantos relatos eu já não ouvi de aula que vai falar sobre capoeira, ter toda uma discussão ali em cima de uma construção equivocada e uma leitura errônea, e como que a gente se ampara, e muitas vezes a coisa vai para o Ministério Público, né? Então, aí o Ale pode talvez completar e falar melhor, mas esse devir negro, ele viria no coletivo, né? Então, a partir do momento em que vem também o devir infância, aí eu acho que a lógica exúlica colabora muito ao considerar a infância esse estado,
para que a gente construa isso também de uma forma em conjunto, em comunidade, aí a comunidade educacional, educativa, a comunidade escola, a comunidade educação infantil, para se ver também nessa dinâmica, né? Não, uma das formas é não se opor enquanto adulto e criança, mas isso é difícil, não é fácil, porque inclusive corporalmente a gente já é uma ameaça para as crianças, né? Então é por aí, acho que a gente pode tentar pensando, né? Uhum. E acho que é considerando não dicotomia, pensando em mais complementariedade entre adulto e criança do que conflito. Seria. É porque essa pergunta do Fabiano, que eu vou, a partir dela, tentar responder a Letícia, que pergunta para falar um pouco mais da desidentificação, e ela quer saber, comentar um pouco, considerando que o sistema que vivemos nos força a tomar certas identidades errôneas do que é ser negro, como auxiliar que as crianças negras rompam com esses rótulos impostos, e o que eu penso isso como educador, e uma experiência que a Michele traz de uma mãe que vai matricular a criança na creche, né? E o pai, ela fala, bom, eu sou morena, o pai é negro, mas meu filho agora está branco, mas eu sei que ele não vai ser branco, então vou colocar que ele é pardo, né? Então, é interessante porque a construção educacional judaica, antes de ela ser doutrinária, antes dela ser uma filosofia, antes dela ser uma crença, ela é uma política semiótica. Por quê? Porque Cristo é loiro dos olhos azuis. Cristo é Brad Pitt. Cristo não pode ser o árabe moreno, queimado, o negro. Cristo não pode. Por quê? Bom, porque aí já é todo o desdobramento que tem dos processos de colonização. E o Guattari e o Deleuze, num platô chamado Rostidade, Ano Zero, e por que eles chamam Ano Zero? Porque é o nascimento de Cristo, a história se divide em antes e depois de Cristo, não antes e depois de Exu, não antes e depois de Alá, não antes e depois de Buda, não antes e depois de Thor, mas é Cristo. Porque o que vem com o cristianismo é Roma, é o céu de Roma com todo o seu império. Não é? Então, o que ele... Olha só, eles vão dizer, o rosto de Cristo é a prefiguração de todo o racismo que existe, porque não estou falando de Cristo histórico, né, mas das representações, porque congelam. E eu quero ler o trechinho aqui para vocês, que eles dizem. Página 51 da minha edição, esse aqui, tá? Do ponto de vista do racismo, não existe exterior, não existem as pessoas de fora. Só existem as pessoas que deveriam ser como nós e cujo crime é não serem. Né? Do ponto de vista do racismo, só existem as pessoas que deveriam ser como nós e cujo crime é não serem. Então, o problema do rótulo da identidade negra que está sendo colocada, e a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é com a criança branca, do ponto de vista de que, olha, não tem... O seu colega, a sua coleguinha que é negra, ela é negra porque a gente atribui, mas ele não se vê assim. Ele é uma criança como você. E é esse coeficiente que a gente tem que trabalhar e dizer, se você vê, e claro que ele é negro, ele tem um traço, é porque ele tem essa singularidade, assim como você tem a sua. O grande problema nosso é o problema colocado pela didática desde o século XVII, com o engano que se pode ensinar tudo a todos, e não pode. A gente tem que ter uma política de afeto com as crianças muito grande, para... e isso é muito difícil, para tirar a politização dos afetos que elas já trazem de casas, com todos os desenhos que elas veem, com todas as coisas que elas veem, que não tem a representação da criança negra como padrão de beleza, como super-herói. Então, tem que trabalhar isto
na relação concreta dos acontecimentos. Então, aluno A e aluno B está tendo um problema, é parar tudo e conversar, é colocar o afeto em circulação, é tentar achar como que aquela manifestação, ou do racismo, ou do preconceito, seja lá o que for, ela está sendo latente nas aulas ou no cotidiano escolar, né? A gente tem que ter essa sensibilidade. Por isso que, fora dessa sensibilidade, esta mãe que vai dizer que é morena, sabe-se lá o que isso quer dizer, e afirmar, mas o pai é negro, ela não está afirmando que a criança é negra. Por quê? Dentro desse sistema político, com toda a sua semiótica perversa e de colonização, ela sabe o que significa dizer que o filho dela é negro. Ela sabe. E se a gente não explodir essas cristalizações que são credos de que, bom, isso é uma inferiorização, a gente vai de mal a pior. E a gente vai de mal a pior, porque a gente vai naturalizando socialmente, é uma contradição dizer isso, porque o que é social não é natural, mas a gente vai naturalizando como se fosse um sol que nasce, todos os processos de racismo. E você tem racismo simbólico, você tem racismo religioso, você vai ter racismo sexista, você vai... Tanto é que, há pouco tempo, o padrão de beleza, vamos dizer, explorado comercialmente, era pejorativamente chamado de quê? Mulata. E de onde vem isso? Compreende isso? Então, nada é dito sem propósito. Quando alguém diz assim, isso foi feito para inglês ver, o que ele está repetindo? A política perversa que foi feita para a Inglaterra para dizer, olha, a gente não vai mais aceitar africanos como escravos. Não, mas isso só foi um documento e a prática continuou. Então, ou seja, falar isso é ignorar o transtorno histórico envolvido aí, sabe? Então a gente tem que, com as crianças, ser verdadeiros e não tampar o sol com a peneira, não deixando de nomear as coisas. Olha, isso é racismo, não pode ser dito por causa disso, você possui a sua singularidade, se você aprendeu assim na sua casa, ele está aprendendo de outra maneira. Esse trabalho é fundamental de a gente fazer com as crianças. Não sei o que a Ellen acha, né? O que a Ellen pensa. Eu super concordo, até porque elas nos ensinam a pensar, né? E maquiar uma realidade para a criança é um desserviço, né? Essa ideia romântica de uma infantilização e também universalização das crianças, ela está é impossível de ser cumprida. Deu no que deu, né? Ó, o que nós estamos vivendo em pleno 2020. Eu sempre falo isso, ó, sinal que não está muito certo, né? Quando as pessoas me falam, mas eu aprendi assim, né? Eu falo, olha, que o resultado que nós estamos apresentando enquanto sociedade está mostrando que não deu muito certo, né? Exatamente. Eu coloquei o link aí, que vocês devem conhecer, se alguém não conhece, do Doll Test, né? Das bonecas negras e bonecas brancas, o que ocorre com as crianças quando são perguntadas diante de uma boneca negra e uma branca, qual é a boa, qual é a bonita, qual é a malvada, qual é a bandida e o que ocorre. Isso tem tudo a ver com o que a gente estava dizendo. Bom, Ellen, eu não sei, eu acho que a gente tinha um teto, né, até às 9, como a gente atrasou um pouquinho, mas já são quase 9h30, a gente poderia já ir agradecendo a presença de todos, não é? Para o próximo encontro vai ser mais ou menos o mesmo esquema, eu mando para vocês e a gente vai conversando. Então, eu quero agradecer muito, muito, muito a Ellen, cada um de vocês, a alegria de vir aqui. Eu vi a Paula, né, como ex-aluna, mas tantas outras, a Rosa estava aí, amiga querida, não sei se já saiu, tantos outros, pessoal do GRIT, pessoal
do Laraie, que a gente vai estar aí juntos, creio eu, daqui a uns tempos, e tudo mais. Ellen? Eu só quero agradecer também muito por esse espaço, por essa oportunidade. Eu estava, inclusive, ansiosa, né? Falei para o Ale, a gente tem feito várias coisas juntos, com uma parceria, com essa possibilidade de pensar. Convido vocês para poderem estar com a Mirtz também no próximo encontro. A gente tem dialogado muito sobre. Falei que legitimidade hoje para falar de infância negra, quem tem é ela, por conta do que viveu com Miguel e se dispõe a falar, né? Transformando seu luto em luta. E acho que é por aí, gente. Obrigada, né, pela participação, por estar aqui com vocês, pela partilha, e a Lê, tamo junto aí, muito obrigada. Tá bom, e depois a gente vai postar então no ambiente os slides, tá bom? Então, salve, axé, boa noite, bom descanso. E a gente aí está à disposição por e-mail, o que quiser conversar, na Unifesp também à disposição, na pós, quem quiser fazer aí pesquisa, aí a Ellen também. Já estou falando no seu nome. Pode vir, estou animada, né? Estamos aqui para isso. Tá, Ellen, grande beijo, todo mundo. Boa Beijão, noite. gente. Axé, boa noite. Vamos, axé, boa noite, tchau. Tchau.